Oi lá, preciosas, amadas, queridas. É, é uma rotina aqui, eu não sei se é uma rotina não, né? Mas eu só tava meditando essa manhã e queria compartilhar para vocês. Não só essa manhã, mas também ontem. Eu tava assistindo um vídeo ontem, né? Aqui no YouTube de uma moça que eu assisto e também de Suelen, né? Foi hoje. E eu acredito que essa palavra veio ao meu coração, sim. E eu queria compartilhar com vocês hoje, essa tarde, né? Se minha voz tá um pouco estranha, né? É porque eu tô com a garganta inflamada, enfim. Aí eu tô tomando remédio. E esses 3 dias foi bem complicado. Eu ia editar até vídeos, editar um vídeo para vocês sobre o creme que eu tava usando, tô usando, e também vou comentar sobre esse creme para vocês. Mas tirando isso de foco, eu queria falar assim com vocês em relação a sobre o processo, sabe, da caminhada. O processo não é fácil, o processo dói, o processo é difícil e o que devemos fazer nesse processo é confiar no Senhor, mesmo que seja difícil. Eu não elaborei nada, não elaborei nada, só queria falar em relação a isso a vocês, que tem pessoas, sabe, que se compara uma com as outras, tem pessoas que ainda precisa perdoar uns aos outros. Tem pessoas que estão em um processo de ser curada também. Tem pessoas que estão passando um processo dentro de casa para receber a vitória, né? Porque nós temos uma promessa, né? Deus tem uma promessa em nossas vidas e Ele vai cumprir. Mesmo que a gente veja nossa vida, nossa, será que é possível Deus cumprir? Né? Às vezes a gente somos incrédulos, algumas das vezes. A gente vê a nossa vida e passa pela nossa cabeça, isso não vai acontecer. É impossível acontecer isso. Ao nosso ver, parece ser impossível, mas ao ver do Senhor, que Ele contempla tudo, o passado, o presente e o futuro, Ele sabe de tudo. A gente não sabe nada, sabe? Aos olhos do Senhor, a gente somos, para Ele de lá de cima, somos tão pequenos, sabe? Mas a gente tem um Deus forte, poderoso, e com Cristo nós somos fortes, e nós conseguimos sim vencer essa batalha. Vencer o inimigo, as adversidades da vida. E eu fiquei meditando sobre isso, sabe? E cada um tá passando por um processo. Você tá passando por um processo. Você sabe qual processo você tá passando. Se é um processo de questionamento, de você estar questionando o Senhor, o porquê isso está acontecendo, o porquê não aconteceu, aquilo que Ele prometeu, e você fica questionando, ou você está em um processo de descansar, se acalmar, ter paciência, esperar no Senhor, apesar de você estar questionando, é necessário a gente descansar no Senhor e esperar. Mesmo que doa tanto, Deus tem uma promessa. E eu queria compartilhar, mesmo que não tenha muita gente aqui, né, no canal, mas eu queria compartilhar uma coisa que veio ao meu coração
que Deus me trouxe a lembrança. Foi um dia que eu estava na igreja e ele me disse que para as coisas acontecer e o que eu quero que aconteça, os meus sonhos, ele precisa primeiro me curar. E às vezes eu saí de lá da igreja assim, curar? Curar de quê? O que eu preciso ser curado? Ai, mas só Deus sabe. Só Ele sabe o que tem em nosso coração e me trouxe a lembrança de muita coisa, sabe? Muita coisa que eu preciso ser curada. E eu sinto, tem um tempinho já que isso aconteceu, mas eu sinto que Ele está me curando, sabe? Ele tá me curando aos poucos. E eu tô sentindo, eu tô muito alegre por isso, de verdade. Em confiar, em descansar e buscar mais o Senhor. Porque o meu foco era outra coisa. Só queria fazer. Não fazer, né? Eu só pensava naquilo, só pensava naquilo, só pensava naquilo, só pensava naquilo. Mas aí o Senhor diz, né, o meu coração que eu preciso buscar mais Ele, fazer a vontade dEle, sabe? Ter paciência é uma coisa que é difícil eu ter. Enfim, é você esperar, né? E é isso que tá acontecendo na minha vida, é esperar no Senhor. E tem um versículo que toca bem meu coração, que é Salmos 27, Salmo 27, 14, pelo que eu me lembro. Vou abrir aqui. Eu tô em outra passagem, né, que eu queria falar com vocês, mas eu sempre lembro dessa passagem. Salmos 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E essa palavra vem sempre ao meu coração. Olha que eu gosto mais de Jeremias, né? Mas essa palavra sempre toca meu coração e é esperar no Senhor. E eu creio que isso tá tocando mais no coração e esperar no Senhor que Ele vai fazer. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No momento certo e na hora certa. E a passagem que eu deixei aqui para vocês, que eu lembrei ontem, que eu tava assistindo uma moça, né, que eu esqueci o nome dela, e ela não falou essa passagem de nenhuma forma, mas eu lembrei, eu fiquei, onde tá? Onde tá? Aí eu pesquisei, tá em Mateus, e Mateus 6, 28. E quanto ao vestuário, porque andas solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homem de pouca fé. E não andes, 31, não andes, pois, inquieto, dizendo, que comemos ou que bebemos, ou com quem nos vestiremos. Isso toca bem meu coração também, acho muito lindo. Que se Deus, ele cuida dos lírios do campo, imagine nós. Também tem outra passagem sobre as aves do céu. Se Deus dá alimento. Pausa um pouquinho. Mas veio ao meu coração, se Deus dá alimento às aves do céu, imagine nós, né? Imagine.
Deus não vai nos deixar sem vestimenta, sem alimento. Ele vai prover, sabe? Então, se ele prometeu algo para nós, ele vai prover, ele vai fazer. A gente pode até ser mentirosos, a gente pode até não cumprir com nossa palavra, né, para alguém, mas Deus não. Ele sempre cumpre. Ele vive e ele está nos vendo. Eu digo isso porque em pequenos detalhes que eu falei com o Senhor, ele disse para mim. E eu senti que era dele porque eu falei daquele jeitinho. Enfim, eu também eu queria citar também o Salmos 34, que foi hoje que eu estava assistindo, né, a irmã Suelen, né, a minha irmã em Cristo Jesus. Eu gosto muito, muito, muito de assistir ela. Ela transmite a paz do Senhor e está no processo de, como todos nós estamos no processo da caminhada, sabe? E ela citou Salmos 34. É um pouco longo, mas eu vou ler aqui para vocês. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Buscai o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele nos livrou. Olhai para ele, e foram iluminados os seus rostos. Não ficarão confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. O 7, eu fiquei pensando que mesmo que antigamente eu era do mundo e eu clamava ao Senhor e chorava e ele me ouvia. E enfim, às vezes a gente diz assim, Deus não ouvem pessoas ímpias, realmente. Mas ele ouve aqueles que temem, mesmo que sejam ímpios, mesmo que seja do mundo, sabe? Se você abrir seu coração para Deus, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Eu digo isso porque ele ouve. Ele ouve, ele ouve, ele ouve. E eu creio que um dia eu vou falar sobre isso. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurados o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. 10. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de alguma coisa. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem?
Guarda a tua língua do mal e os teus lábios te falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue. Deus é a paz. É o único que a gente precisa procurar. E se você já tem, continue nessa paz. Mesmo na adversidade da vida, nos questionamentos, não pare de confiar no Senhor. A gente já tem o que tem que ter. E aquilo que a gente quer mais, a gente tem sonhos. Ele vai realizar esses sonhos, mas a gente precisa esperar, confiar no Senhor. 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. E é esses salmos que eu quero deixar para vocês meditar, sabe? Na palavra do Senhor. E me tocou muito, de verdade, quando eu assisti esse vídeo. E é necessário a gente meditar no que Deus está falando ao nosso coração, sabe? E não esquecer que se Ele tem a promessa, Ele vai cumprir. Mesmo que sejamos até meninos de pouca fé, né? Mas Ele não vai nos deixar na mão, né? Homens podem até deixar, mas o Senhor não. Ele sempre vai continuar, sempre, em nossas vidas. Só não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de fazer a vontade de Deus. Se você tem oportunidade na igreja, vá. Se alguém te chamou para fazer a obra de Deus, vá. Busque ao Senhor. E teve um dia que veio uma frase assim no Instagram, que a gente quer, quando a gente quer algo, sabe? Quando a gente quer tanto aquilo, mas não vai vir naquele exato momento. Não vai vir. Porque a gente deseja tanto, mas o que a gente precisa desejar mais é o Senhor. A gente precisa se apegar nele. É nele que a gente precisa se apegar. É no Senhor. E a gente não pode ficar só apegado na terra, coisas terrenas, sabe? Devemos se apegar nas coisas do céu, no espiritual. Aqui é tudo passageiro. Claro que nós devemos ter uma vida, devemos construir uma família. Deus nos levantou para isso. Deus nos levantou com um propósito. Se Deus te levantou dentro da sua casa, se Deus te levantou na escola, no trabalho, é porque Ele tem um propósito. Mas a gente não tem que ficar focado só aqui nas coisas terrenas, em trabalho, ficar sufocado
e só pensar naquilo que vai acontecer, querer produzir, enfim, muita coisa que passa pela nossa cabeça. A gente não deve só ficar aqui, só aqui na terra, só, mas buscar mais o Senhor, ter mais sabedoria. E é isso que eu tô tentando fazer, sabe? Fazer a vontade de Deus. E o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. É isso, que você faça a vontade dele. E eu quero deixar essa mensagem para vocês, sabe? Não esqueça. Salmos 34, completo, né? Leia, medite. E Mateus 6. Se quiser, leia completo também. Mateus 6, 28. Não esqueça dessa palavra, sabe? Se quiser falar na igreja, fale também. Acredito que hoje eu vou falar meditar na igreja, que tem um ciclo de oração, creio, dos jovens e adolescentes. Se for da vontade do Senhor, eu vou meditar. E meditar não, eu vou falar a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. Nesta tarde, nesta manhã também. Então é isso, gente, pessoal. Eu tenho até um vídeo para editar, para postar para vocês, né? E eu queria... Provavelmente eu vou postar esse vídeo logo. Mas eu queria falar para vocês. Vou postar um shot para vocês. Mas eu queria falar sobre esse bendito. Sobre esse creme aqui, ó. Queria falar. No começo parecia até legal, bom, né? Parecia bom. Mas depois meu cabelo ficou ressecado. Ficou ressecado, gente. Eu fiquei... Ai, eu gostei dele, sabe? Ele deixou meu cabelo bem solto, sabe? Um cabelo leve. Deixou o cabelo leve, só que ele ficou ressecado, sabe? Ficou cheio de caspinha, né? De creme. Parecia que eu nem lavei meu cabelo. Parecia, mas eu lavei. Minha voz tá... Minha voz tá... Ai. Enfim, aí o pessoal da igreja tá ensaiando. E fiquei triste, né? Mas é assim mesmo, né? Ele ficou leve, ficou... No começo ficou macio, ficou legalzinho. O shampoo eu não gostei, muito ralo. E também o shampoo... E também o shampoo não espuma, mas não é como eu uso, o outro que eu uso. Espuma muito mais, sabe? Você tem que passar 3, 4, 5. Você tem que ficar passando até, sabe? É uma pena, né? Eu acredito que eu vou dar a minha irmã, sabe? O creme pra ela. Que eu ganhei outro que eu vou testar com vocês. Eu já tomei assim, tipo, ai meu Deus, o nome é bem diferente. Será que é bom? Eu ganhei, né? Então se eu ganhei, eu vou usar, né? Aí, ó. Esse creme aqui. Sigle. É isso aí mesmo, Single, sei lá. Ganhei esse creme aqui. Vou experimentar, mas eu não posso lavar o cabelo agora, porque eu tô com essa inflamação, né? Mas é isso, gente. Eu não quero deixar o vídeo muito... Que Deus abençoe vocês. E medite nessa palavra, sabe? Que a paz de Cristo esteja na vida de vocês. Que Deus proverá sobre a sua vida. Descanse no Senhor. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.